No debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados para saber o início das obras, as vias prioritárias previstas para a restauração, a situação das principais estradas de Pernambuco e o impacto de tudo isso, seja ele positivo ou negativo, do que a gente tem hoje e do que pode vir a ter. Participam com a gente Diogo Bezerra, secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco. Secretário, muito bom dia, obrigado pela presença no nosso debate. Bom dia, Tony. Na verdade, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, né? E aqui a bancada que está aqui para esse debate importante, a gente colocar para a população de uma forma geral, né, quais são as principais ações do governo. A gente sabe que precisa fazer uma ação efetiva de recuperação da nossa estrada e é uma prioridade do governo, Raquel Lira. Então, bom dia a todos e acho que vai ser uma manhã proveitosa. Temos também Adriano Lucena, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, CREA-PE. Doutor Adriano, bom dia, obrigado pela participação. Obrigado, Tony, bom dia a todos, aqui é o secretário Diogo, ao professor Maurício Pina, Roberta, e é um tema extremamente importante, porque rodovias é desenvolvimento, rodovia é geração de emprego, é um olhar para o estado de Pernambuco extremamente importante. Então, isso já foi feito no passado, é importante que se faça no presente, para que a gente tenha um Pernambuco do futuro, como já foi no passado, forte, rico, que gera emprego e renda e mantenha os pernambucanos aqui na sua terra. E isso depende muito de estradas também. Doutor Maurício Pina, engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Pernambuco e também da Unicap. Doutor Maurício, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Tony Araújo, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, saúdo aqui os participantes, o secretário Diogo Bezerra, o presidente Adriano Lucena, a jornalista atuante Roberta Soares, que recebeu recentemente uma premiação, ela fatura tudo que é prêmio por aí, de jornalismo. É uma satisfação estar aqui no programa, mais uma vez, debatendo essa questão tão crucial, tão importante para Pernambuco, que são as nossas rodovias. Bom, temos também Roberta Soares, jornalista, titular da coluna Mobilidade, premiadíssima, né? Titular da mobilidade, da coluna Mobilidade do Jornal do Comércio. Roberta, mais uma vez, prazer dividir a bancada com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, eu começo conversando com o secretário Diogo Bezerra para que ele possa apresentar, porque a gente está falando de investimentos e como é que está isso agora, né? Como é que está sendo feita essa divisão agora? O que é que a gente já tem de concreto agora? 5 bilhões e 100 milhões de reais, que é o programa Pé na Estrada. Restauração de rodovias pernambucanas, requalificação, construção. São 3.500 quilômetros de estrada que vão do litoral ao sertão do estado. E aí, secretário, o que é que a gente já tem de concreto agora? Bom, inicialmente temos de concreto o investimento, mas o que que já está acontecendo? O que é que já está sendo oferecido à população pernambucana? O que é que está ainda em planejamento? Como é que está a situação desse programa agora? Tony, a gente fez o lançamento do Pé da Estrada mês passado, né? Na verdade, uma das colocações e forma do lançamento de a gente pensar é que a gente não estava iniciando há um mês atrás as ações efetivamente nas estradas. Ela já vem acontecendo nesses 20 meses de governo. É um lançamento que não está relacionado apenas à Secretaria de Mobilidade junto ao DR. Ela é um programa mais amplo, que vai desde recuperações de estradas vicinais, como de ações em termos, né, de vias urbanas, efetivamente. Então, quando a gente fala de 5 bilhões, a gente tem essa divisão. São 78 milhões de estradas vicinais, 522 milhões em termos de vias urbanas. Há ações em relação a rodovias federais já ocorrendo dentro do estado, como a recuperação da 232, como a duplicação da 104 em relação ao trecho de Toritama até Santa Cruz, ali no distrito de Pão de Açúcar. Mas a principal movimento dele, o principal investimento, são em rodovias estaduais, né? São 3,6 bilhões de investimento em rodovias estaduais. Nós já tínhamos investido nesses 2 anos em torno de 1 bilhão. Então, a ocorrência de planejamento e de execução são relacionadas a esses 4 bilhões do programa para os próximos 2 anos.
No dia do lançamento do Pé na Estrada, a gente fez a ordem de serviço de 19 estradas, né? Então, a gente já tinha um grupo de estradas sendo executadas, um grupo de estradas já inauguradas, então 17 estradas já tinham sido inauguradas, mas a gente deu a ordem de serviço de mais 19 estradas. Dessas 19 estradas, 15 já está com máquina efetivamente na pista. E 4 está no processo que a gente chama de fazer topografia, levantamento e limpeza. 5, e limpeza das estradas. Então, no momento que a gente deu a ordem de serviço, de fato as obras iniciaram, né? No outro dia já foi comunicado de forma ampla pela mídia, de uma forma geral, né? Máquinas efetivamente nas estradas, e isso vem acontecendo efetivamente. Então, para o pernambucano, além das obras que já ocorriam, essas 19 estradas que a gente deu ordem de serviço, eles começam a perceber, de fato, né, obra em todo o estado, né? A gente já tinha feito entregas no Sertão, no Agreste, mas essas obras elas vêm acontecendo de forma geral, né, no estado como um todo. Adriano Lucena, presidente do CREAPE, na sua fala inicial, ali na apresentação, você falou da importância das estradas, e aí a gente está falando do ponto de vista estrutural, porque nós temos, por tradição, que tudo circula pelas nossas estradas. E aí a gente está falando do transporte de produtos, serviços, do turismo, seja ele capital, interior, interior, capital, enfim, a importância desse modal de circulação para a economia do Estado, para o Estado como um todo. Perfeito, Tony. A sua colocação, colocando a estrada como um instrumento, como uma necessidade de execução para gerar o desenvolvimento do Estado. E a gente precisa fazer uma reflexão quanto a gente está atrasado. A gente está atrasado no arco metropolitano, no mínimo 2 décadas. Nós estamos atrasados na duplicação da BR-232 de São Caetano até o interior do estado, no sentido oeste, Serra Talhada, Salgueiro, pelo menos há 2 décadas. Então nós paramos no início desse século aqui, 2003, 2004, São Caetano, e de lá para cá não fizemos absolutamente nada. E nós precisamos fazer. Nós estamos fazendo a duplicação da BR-423 de São Caetano até Lajedo, no lote 1, agora. Mas nós levamos uma indústria para a região de Garanhuns há pelo menos 20 anos. Então, nós não levamos a estrada. Nós levamos a Jeep do litoral sul para o litoral norte, mas não levamos o arco metropolitano. Então, quando a gente leva a estrada, a gente leva desenvolvimento. Quanto a gente teve desenvolvimento com as cidades que estão na duplicação da BR-232, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Gravatá, e ainda cometemos algum erro, tá certo? No desenvolvimento desses projetos, a gente corta as cidades. Talvez Vitória de Santo Antão, que foi um grande debate na época, que foi tirar exatamente a duplicação da BR-232 por dentro de Vitória, e nós passamos fora de Vitória, e foi um acerto, e hoje ao longo do tempo a gente está vendo que foi um acerto. A gente precisa tirar essas lições históricas que estão registradas para que a gente possa fazer essas intervenções. Como é que a gente vai ter turismo no litoral sul se a gente não duplicar a PR-60? Veja o que acontece no litoral norte. Há 2 décadas, 3 décadas, quem não ia para Itamaracá e as praias do litoral norte? Então nós precisamos de estrada para gerar desenvolvimento, crescimento, mas acima de tudo aquecer a nossa economia nos mais diversos campos. Não há turismo se não houver esse deslocamento do ir e vir. Às vezes o turista sai de São Paulo e chega no aeroporto do Recife, ele gasta menos tempo do aeroporto do Recife até Muro Alto, até Porto de Galinhas. Então a gente precisa entregar ao turista, mas acima de tudo entregar a quem mora lá, que vive no dia a dia, que faz esse deslocamento, o doente que precisa vir ao hospital, o trabalhador que precisa sair da sua casa para ir no seu local de trabalho, precisa dessas rodovias. E nós temos rodovias extremamente importantes. Nós paramos a duplicação na 408, em Carpina, nós precisamos fazer a duplicação da 408 em direção a Surubim, que ali é
PE 90, ela tem a nomeação de BR 408 e PE 90. Então a gente precisa tê-la até na região do polo das confecções, então Limoeiro, Surubim. Isso gera desenvolvimento, isso gera crescimento. Isso nosso estado, ele vai gerar mais emprego, ele vai gerar mais satisfação em ficar no nosso estado e fazer com que a economia cresça de forma para todos, inclusive para o interior do estado, para as cidades, não só elas que estão na região metropolitana, mas para ter um crescimento em todo o estado. Professor Maurício Pina, o professor Adriano falou a respeito dessa questão do atraso, pelo menos década ou mais que isso. Paralelo a isso, paralelo a esse, digamos assim, estanque ou esse estacionamento nesse desenvolvimento, a circulação de veículos continuou aumentando, a circulação de produtos continuou, cidades foram se desenvolvendo e esse atraso estava presente nessa questão da circulação, né? E aí, quando a gente fala sobre pôr em prática, porque se a gente está falando sobre estar atrasado 10 anos ou mais, a gente sabe o que deveria ter sido feito há 10 anos ou mais. Então existia um planejamento. Pôr em prática o que deveria ter sido feito exige um custo muito maior, né? E isso significa impacto sobre todas as ordens, de todas as ordens, né? Há a necessidade do desenvolvimento, há a necessidade da melhoria nas estradas, há a necessidade hoje de construção de saídas e de situações que possam desafogar ou melhorar a circulação, e a gente, para colocar isso em prática, acaba impactando muito mais, né? Perfeito. Veja, infelizmente, aqui no Nordeste, as obras são contadas em décadas. Nós não contamos, aquela obra foi executada rápido, sempre leva um tempo considerável para que as obras sejam realizadas. Mas para que se possa entender bem o contexto do assunto, da importância do assunto que está aqui sendo debatido, eu vou lembrar o seguinte: a matriz de transporte brasileira indica que a participação do transporte rodoviário na movimentação de cargas representa, a depender da fonte consultada, um número entre 61% e 67%. Ou seja, a maior parte das cargas são transportadas no Brasil por rodovias. Então, nós, apesar dessa importância que as rodovias têm para o Brasil, nós temos gravíssimas deficiências em todo o país com relação à nossa infraestrutura rodoviária. Nós temos poucas rodovias, nós temos rodovias de má qualidade, conforme as pesquisas realizadas assim indicam. A pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a última é realizada em novembro do ano passado, agora este mês de novembro deverá ser publicada a edição 2024 dessa pesquisa, mostra isso. Então, aqui em Pernambuco, a situação ainda é mais grave com relação a essa dependência do modo rodoviário. Em 2002, nós tivemos à frente, na época, estava ocupando um cargo na diretoria de transporte da Secretaria de Infraestrutura do Estado, e naquela ocasião nós coordenamos aqui em Pernambuco o plano logístico do Estado. Algo importantíssimo para Pernambuco, que Pernambuco é um estado muito diferenciado com relação à logística. E naquela ocasião, fizemos um levantamento que apontou que 84% das cargas aqui em Pernambuco eram transportadas por rodovias. Com um detalhe: naquela época ainda havia movimentação de trens aqui na região, que infelizmente há quase 15 anos que nós não temos mais trens circulando aqui no nosso estado. Não só em Pernambuco, mas também na Paraíba, no Rio Grande do Norte e em Alagoas. Por uma medida tomada pela concessionária que assumiu a Malha 1 do Maranhão a Alagoas. Então, naquela época, a participação ferroviária existia e hoje não existe mais. Então, é de se esperar que, atualmente, as rodovias desempenhem um papel ainda mais forte aqui em Pernambuco em relação à movimentação de cargas. E é exatamente a infraestrutura de transporte, de um modo geral, não só as rodovias, as ferrovias também, elas têm um papel fundamental do desenvolvimento econômico e social de qualquer região. Se a pessoa quer, se um governante pretende desenvolver econômica e socialmente uma região, é fundamental que se dê a ela uma infraestrutura de transportes adequada, porque é exatamente essa infraestrutura que leva o progresso, que leva o desenvolvimento, porque um volume de tráfego em uma rodovia, o que é senão a movimentação da riqueza produzida naquela região? Isso em todo o mundo é assim. Aqueles países, aquelas regiões que têm alto desenvolvimento,
eles têm alta taxa de mobilidade, representada pela movimentação de cargas nas rodovias. Ao contrário, países ou regiões que têm pequeno desenvolvimento, elas não apresentam essa movimentação tão intensa. E Agamenon Magalhães, eu sempre cito uma frase dele, que ele dizia: primeiro as estradas, o resto elas darão. Ou seja, se você quiser levar o desenvolvimento econômico e social a qualquer região, dê ela uma condição adequada de infraestrutura de transporte e as estradas, que o progresso virá. Tony, aí, já que a gente está falando de atraso, aí eu queria jogar para Diogo e para Pina e Adriano. 5 bilhões. Saímos da gestão do PSB, que investiu 4 bilhões em 2 programas. Quando a gestão Raquel Lira entrou no governo, encontrou restos de estradas, pelo menos, né, é o que se denunciava e o que vocês mesmos constataram. Então a pergunta é o seguinte: 5 bilhões não é muito pouco? Ainda mais quando a gente não está cuidando. Veja, nesse pacote a gente tem recursos do governo federal, a gente tem 1 bilhão que já foi implementado por vocês. Nós temos obras que estão sendo contabilizadas, que foram quase que mais da metade feitas na outra gestão. Aí vamos falar de Estrada da Muribeca, PE 17, vamos falar da PE 15, que também avançou um pouco na outra gestão. Enfim, tem algumas obras que foram de outras gestões. E a gente está falando de 5 bilhões, né? Gastamos 4 e não resolvemos, aí não estamos atacando, por exemplo, a questão do controle de carga, que a gente sabe que é enxugar gelo. Fazer estrada nova e não controlar excesso de peso é enxugar gelo. Aí eu queria essa visão crítica. Ou o senhor anuncia aí que a governadora já tem mais 5 bilhões para anunciar mais para frente e a gente teria 10 bilhões até o final da gestão. Eu queria um pouco essa visão crítica do secretário e dos outros dois, se possível. Roberta, na verdade, da forma como a gente encontrou as estradas do Estado, 5 bilhões, 7, 8 é necessário, certo? Só fazer uma correção, o investimento médio em estrada da gestão passada foi 300 milhões por ano. Tá? Então, não teve 4 bilhões de investimento na gestão anterior. A gente, talvez a principal diferença daqui é a gente colocar um pacote e cumprir. Tá? Isso de uma forma geral, né? E aí, como eu coloquei aqui, já entregamos 18 rodovias, temos 27 antes do lançamento, com mais 19 agora. A gente já vai próximo aí a 46 estradas em termos de obra efetivamente. Dessas obras efetivamente que a gente está colocando, e na colocação que tanto Adriano como o professor Maurício colocou, acho que o mais importante obra que a gente vai colocar em termos de execução é o Arco Metropolitano. Está bem próximo, a gente já conversou isso aqui, quando você mas bem próximo quanto que não sai, né? Porque de fato quando a gente coloca 20 anos sem a obra ter saído de importância, Adriano, é porque nem projeto tinha. Né? Então são 20 anos que não se colocou nem para andar nenhum projeto efetivamente sobre o arco. E agora a gente tem um projeto, o projeto já... Um trecho dele, que é ali de Moreno até Cabo de Santo Agostinho, a gente já vai colocar o edital na rua ainda esse ano. O outro trecho, que vai da 232 a 408, o projeto já foi encaminhado para o DENIT. E aí é a importância, porque com a validação do DENIT e o recurso federal, possa garantir esse outro trecho também, que finalizaria o Arco Sul ligando 3 BRs. Certo? 3 BRs. Falta a discussão do trecho do Arco Norte, para a gente ter um traçado e efetivamente buscar recurso e projeto, porque não tem projeto, né? A gente tem discussão, isso, veja, tudo inicia na obra com o começo do projeto. Se eu não tenho projeto, eu não tenho nem o que discutir. E quando a gente fala em projeto, o governo está investindo na ordem de quase 40 milhões de projeto de recuperação e duplicação da 232. A gente finalizou a licitação ontem não, mas a semana passada, referente à recuperação do trecho, finalzinho ali do Curado, da Triplicação até Moreno, onde a gente vai ter aí um investimento em torno de 50 milhões para recuperar esse trecho. A gente finalizou a licitação, falta homologar ainda, mas já ocorreu na semana passada. Então daqui a pouco a gente também tem obra nesse
nesse trecho de recuperação. Que é o pacote de restauração da 232. Que é o pacote de restauração, certo? Mas já começando com obra, enquanto a gente vai fazer, que já lançamos o edital, do trecho de recuperação Moreno até São Caetano. E o edital da duplicação também está esses dias para sair, ainda esse mês, de duplicação da 232. Do projeto. Do projeto. Mas é isso, veja, sem projeto, né, alguém vai perguntar, poxa, mas tão pouco tempo, a gente já tem entrega, já tem investimento e continua, né? É isso que. Mas também a gente tem uma visão para frente. Porque sem o projeto, a gente terminaria a gestão e não teria nem a ideia de execução de obra. A gente já vai ter execução de obra. De gargalos, efetivamente, de 20 anos. E aí, particularmente em termos de gestão, Roberto, a governadora, ontem a gente saiu 11h30 da noite do Palácio, justamente fazendo ponto de controle de gestão. Né? Ela cobra efetivamente todo dia para que isso saia. Né? É um trabalho, de fato, né, diário que a gente tem para que as coisas andem e cheguem para a população. Quando a gente vem para a região metropolitana aqui, apesar de a gente dizer, não avançou na PE15, não, o investimento na PE15 de 170 milhões está acontecendo nessa gestão. Não aconteceu na gestão passada, não. Eu acho que a principal diferença que a gente tem que fazer em termos da quantidade é que as execuções estão acontecendo agora. Pelo um trabalho primeiro, de controle fiscal para que tenha recurso para que isso aconteça. A gente recuperou, mês passado, a Capag B+, um trabalho aí do secretário Wilson, de Paula da Fazenda e de toda a equipe. Isso permite que o Estado tenha uma capacidade, né, de buscar recurso maior para investimento. Vamos ter um investimento esse ano, no segundo mandato, né, já considerado em termos de receita maior, né, do que normalmente o Brasil faz. Mas isso no segundo ano, né? Mas a gente faz isso pensando que no próximo ano a gente tem uma execução maior e no último ano uma execução maior, porque é isso, é um planejamento que inicia no começo da gestão e ela vai paulativamente acontecendo. E aí, dentro desse planejamento, o pacote aqui ele não é estático. Então a gente pode vir a ter até mais recursos. Muito mais recursos, certo? Acho que a gente tem que buscar isso. Precisamos ter projeto, precisamos fazer a licitação e precisamos dar início. De volta com o nosso debate hoje, discutindo as estradas de Pernambuco. Participam com a gente o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, o presidente do CREA-PE, Adriano Lucena, o professor Maurício Pina e a jornalista Roberta Soares, que tinha colocado no bloco anterior para os nossos debatedores uma questão em relação ao volume de investimentos e o quanto seria necessário, dadas as condições das nossas estradas, se isso seria suficiente, se precisaria de algo mais. E aí, professor Maurício, a sua colocação a respeito. Perfeito. Veja, vou fazer aqui uma referência a essa pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que é uma instituição idônea que todo ano publica um relatório com relação à situação das rodovias brasileiras, todas as federais e as principais estaduais. E essa pesquisa última do ano passado, novembro do ano passado, vamos aguardar deste ano, que vai sair este mês, revela o seguinte: a situação das rodovias no Nordeste. O estado do Nordeste que tem as piores rodovias é o Maranhão. 88% das rodovias no Maranhão apresentam condições satisfatórias. Na ordem veio Rio Grande do Norte, em seguida o Ceará, depois a Bahia. Pernambuco não fica feio assim na fita, não. Nós estamos com 66% das rodovias em situação insatisfatória. Essa pesquisa, inclusive, veio quebrar um mito que havia, que as pessoas comentam: as rodovias da Paraíba são melhores do que as de Pernambuco. Isso não é verdade. Pelo menos os dados mais recentes, a Paraíba tem 68,2% das rodovias em situação insatisfatória. Mas o que eu queria chamar a atenção é justamente o seguinte: Pernambuco foi o primeiro estado do Norte e Nordeste a pavimentar suas rodovias. Pagou um preço por isso. A pavimentação de rodovias de Pernambuco começou na década de 30 com o Carlos de Lima Cavalcante e tomou um impulso grande a partir da década de 50 com a Agamenon Magalhães, que fez exatamente a duplicação do que hoje é a BR-232, do que hoje é a BR-101, do que hoje é a BR-408. As rodovias tronco de Pernambuco. E a situação é a seguinte: o DR hoje estima que o patrimônio representado pela rede rodoviária estadual de Pernambuco, que tem uma extensão total de 5.200 quilômetros, aqui em Pernambuco nós temos 2.600 quilômetros de rodovias federais e 5.200 de rodovias estaduais, totalizando 7.800 quilômetros.
Esse patrimônio representa algo em torno de 32 bilhões de reais. O patrimônio instalado referente a essas rodovias, cujo propósito é exatamente servir ao povo de Pernambuco, integrando as diversas regiões do estado. Mas eu acho importante também que a gente coloque aqui no foco do debate questões, por exemplo, do seguinte tipo. Hoje nós temos um problema seríssimo em Abreu e Lima. Quando eu era engenheiro recém-formado em 75, quando participei do projeto do contorno do Recife, a BR-101, no trecho de Abreu e Lima, que é quilômetro 56,1, até Prazeres, que é quilômetro 82,3. Abreu e Lima, naquela época, não era ainda nem um município. Abreu e Lima era um distrito de Paulista. E naquela época já havia problemas com relação à questão de acidentes, congestionamentos em Abreu e Lima. E se cogitou na época de se construir uma variante em Abreu e Lima para que a rodovia não passasse por dentro da cidade. Hoje ela continua passando dentro da cidade, causando sérios problemas de congestionamento e mortes, atropelamentos vários, que é uma rodovia federal atravessando uma área urbana densa. Outro problema que nós temos aqui é na BR-101 Sul, ali na altura do quilômetro 84 em Prazeres, que é um terror ali para todos que circulam naquele trecho. Agora mesmo, nesse feriadão prolongado, as pessoas enfrentaram seríssimos problemas de congestionamento, ali na altura do quilômetro 84. Eu acho que não é fazer propaganda não, mas eu posso citar aquelas imediações da indústria Vitarella, que ali todo mundo sabe, a Vitarella é um terror dos motoristas, e é exatamente a confluência da BR-101, a variante de Pontezinho de Ponte dos Carvalhos, com a antiga BR-101 de Pontezinho e Ponte dos Carvalhos, e quem vem ali pela Estrada da Batalha enfrenta esse sério problema de congestionamento. Isso precisa ser sanado. Temos também a questão da BR-232, que está, digamos assim, pelo menos agora a gente vê a possibilidade de que a duplicação continue. Desde 2008 que a duplicação chegou em São Caetano. Em 2008 ela chegou a São Caetano. Em 2013 havia chegado a duplicação a Caruaru. Em 2008 chegou a São Caetano e parou. Nós estamos hoje há 16 anos sem prosseguir nada com relação à duplicação. Ela poderia hoje já estar atingindo Arco Verde, Serra Talhada, levando o desenvolvimento todo para aquela região. Recentemente eu dei uma palestra em Serra Talhada e a população lá tudo ansiosa com relação a essa questão da BR-232. A BR-101 é outra. A BR-101 é uma rodovia importantíssima para o nosso estado, não apenas como uma via destinada ao transporte de cargas. A pessoa chega ali nas imediações daquele viaduto da reitoria da Universidade Federal de Pernambuco e vê a quantidade imensa de caminhões pesados sobre aquele viaduto, também em época de congestionamento. Mas também é preciso destacar que a BR-101 é a 4ª perimetral metropolitana. É uma via importantíssima por onde é previsto, desde o SEI, desde a concepção do SEI, como um grande corredor de transporte de massa. Pela BR-101 circulam linhas das mais importantes na região metropolitana do Recife, a exemplo da linha Barra-Macaxeira. Mas a BR-101 precisa ter um tratamento adequado, ela está muito abandonada e precisaria realmente de uma recuperação de grande porte, resolver o problema de Abreu e Lima e dar à BR-101 condições adequadas. E veja o seguinte, em 1984 foi concebido o Sistema Estrutural Integrado, o SEI, e lá foram previstos os corredores metropolitanos. A primeira perimetral, Agamenon Magalhães, que existe, a 4ª perimetral, que é a BR-101, que existe, e a segunda e a terceira, que até hoje não foram executadas em toda a sua plenitude, como corredores de transporte de massa. Então, a ausência dessas duas perimetrais sobrecarrega as outras duas, sobrecarrega a BR-101 e sobrecarrega a Agamenon Magalhães. Quando se fala, por exemplo, de ir da Zona Norte para a Zona Sul, só se pensa em Agamenon ou BR-101. Mas a segunda e a terceira perimetrais aliviariam muito essa condição, até mesmo para servir como um corredor importantíssimo para o transporte de massa dentro da região metropolitana do Recife. Então, essas questões têm que ser colocadas também aqui no foco desse debate, sabe? Doutor Adriano. Roberta traz um tópico extremamente importante, que é a questão do controle de cargas. Então, se nós não, e principalmente o Estado tem um papel fundamental em controlar essas cargas. Excesso de carga danifica o pavimento. Então, isso torna-se bem mais caro você fazer a manutenção, é muito mais barato você fazer esse controle de cargas. É mais eficiente e gera uma economia para o Estado significativa. Eu estava aqui pensando a escola de sargento, a gente implementá-la na região de Aldeia. O que é que a gente precisa de rodovia, de acesso? Nós estamos falando de algo próximo de 2 bilhões no investimento na escola. E os acessos?
Então, a gente precisa da PE27. A PE27 hoje, o trânsito que a gente tem para atender os moradores e a população já não atende com tanta eficiência. A gente tem a PR18, que liga Paulista, ali o Cotel com a Aldeia. A gente tem a estrada da Mumbeca, que ela foi feita de forma bem reduzida do ponto de vista da sua largura. Me lembrou o projeto do professor Antão, ainda fazer uma única via, mas nós estamos falando aí final da década de 70, início dos anos 80, que foi extremamente importante para escoar a produção no litoral, mas nós estamos falando na região metropolitana e nós estamos falando já em 2024. Então a gente precisa ter um olhar muito especial para a estrada da Mumbeca. Isso gera acidentes, gera morte, e isso tem um custo também para a sociedade. O custo da vida e um custo econômico de manter as pessoas, às vezes, no hospital, tá certo? Isso é um impacto extremamente significativo. Nós temos a BR-104, lá em Caruaru, e parou ali próximo de Toritama por muitos e muitos anos. Então, o planejamento, a eficiência do Estado, então, e a cobrança da sociedade organizada para não permitir esse tipo de coisa. Então, se você vai fazer a obra, vai dar ordem de serviço, você tem que ter início, meio e fim da obra. A obra tem que ter data para terminar. A gente não pode estar pagando 2, 3 obras por uma única obra, porque a empresa vai se desmobilizar, depois a empresa vai se mobilizar, isso tudo é custo. Isso é tempo, vai ter que refazer serviços que já foram feitos, isso tudo é custo, e é custo para a sociedade. Então é custo para todos nós, a gente precisa ter um olhar muito especial. E nesse debate de custo, de programação, de planejamento, a gente tem trazido no CREA um debate que é a questão do PROPERC, que é o Programa Pernambucano de Qualidade. Isso já foi implementado, a gente não está inventando a roda. Isso no início aí dos anos 2000, isso já foi colocado em Pernambuco. Então a gente precisa retomar esse programa para que a gente possa ter qualidade nas obras. Até porque vocês da imprensa e faz um papel muito bem feito para criticar as obras, para fazer com que esse debate chegue à sociedade. Mas a gente precisa identificar se esse problema ele foi feito a partir do projeto, ele foi feito a partir da execução da obra, ele foi feito a partir da fiscalização da obra, ou ele foi feito por excesso de carga. Por excesso de carga dá esse problema. E aí, seja de onde for, isso gera um custo para a sociedade. Então, o Programa Pernambucano de Qualidade, a gente está retomando esse debate, que é extremamente importante para o poder público, na infraestrutura, para que a gente possa ter obras com qualidade e duradouras. Secretário, em que pese a gente está tratando aqui das estradas de Pernambuco, a gente está falando de uma forma geral de mobilidade. E mobilidade envolve também circulação de pessoas. Foi trazido o exemplo de Abreu Lima. A gente esteve aqui num debate conversando com o prefeito reeleito Flávio Gadelha. E essa questão do trânsito passando pela cidade, ela foi colocada, porque quem vai para o norte tem que passar obrigatoriamente, porque não há nenhuma outra alternativa, né? E é uma situação que parece que só se agrava. E aí a gente está falando também da circulação de pessoas, né? Os números mostram o tanto de pessoas que morrem atropeladas, inclusive, né? Então, quando a gente fala disso, nesse montante que a gente traz aqui, no que há de projetos do Pé na Estrada, o quanto é observado, o quanto é destinado, o quanto é dedicado a essa questão da mobilidade como um todo. Não só a circulação de veículos, mas a importância da proteção do pedestre, né? E no caso específico, vamos falar do turismo, do litoral sul. Uma coisa importante que a gente precisa, nessa mesma questão que a gente precisa falar, e eu queria que o senhor comentasse, que é a questão da PE60, né? Que eu acho que só perde, digamos assim, em expectativa, né, de melhoria, talvez para 232. Mas é uma via extremamente importante, e quando se fala em obra na estrada, todo mundo fica naquela expectativa para saber o que é que vai acontecer no caso da PE60, porque
de fato precisa de alguma coisa ser feita e as pessoas têm essa expectativa. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito disso, dessa questão da mobilidade, de uma forma ampla, que envolve a mobilidade também de pessoas, e falar da questão da PE 60. Tony, acho que é importante a gente destacar que dentro do investimento de vias urbanas, efetivamente, e hoje feito e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a SEDU, a gente tem particularmente algumas vias importantes na questão da mobilidade, efetivamente, e não de estrada, certo? Canal do Fragoso, apesar da gente falar que Canal do Fragoso é uma via, né, de metropolitana de vias de acesso à questão de Olinda, efetivamente. Corredores dos BRTs, de uma forma geral, também está dentro da SEDU e também está nessa expectativa aqui de investimento já acontecendo, né? O ramal da Copa está em obra, mas tem ações planejadas aqui para a gente ter execução em relação a esses corredores, né, do transporte público em termos de mobilidade. E aí o destaque aqui é da PE 15. A PE 15, apesar de ser feita e ser concebida em algumas etapas, os corredores efetivos de ônibus nunca foram colocados 100% em funcionamento. Aí você vai dizer, como assim, né? Porque você tem um corredor, mas as pessoas param o sinal para poder atravessar. Então o ônibus, efetivamente, que deveria ter uma velocidade média maior no transporte, ele não consegue fazer isso. Então a gente está buscando dar maior funcionalidade à PE 15, não é só um restauro, mas ações efetivamente que permitam isso, você ter uma mobilidade maior. E aí lá na PE 15, por incrível que pareça, também tem uma ciclovia, que nunca foi colocada em funcionamento de fato. A gente vai colocar agora, certo? Na triplicação da 232, que a parte viária já aconteceu, mas a gente está fazendo a execução do urbanismo. Também tem uma ciclovia. Aí você, como é que vai ter uma ciclovia ali, por exemplo, em relação ao viaduto que passa pela linha do metrô, ali na triplicação da 232? A gente vai fazer uma passarela junto ao viaduto, já está em execução, a gente só vai ter que fazer a colocação, onde vai permitir que você tenha ali uma ciclovia que faça a conexão toda da parte antes do viaduto até a questão de chegada ali na 101. Então, há ações de mobilidade de uma forma geral que busquem também, né, o deslocamento das pessoas. Em relação ao turismo, antes de fazer um destaque, a gente quando fala, eu estou falando aqui do litoral sul, e a expectativa de fato é grande, porque uma boa parte da população se desloca para o litoral sul da região metropolitana e também do Agreste, certo? A 96 ela é essencial nessa questão, porque ela também faz o deslocamento do pessoal que mora no Agreste em relação ao litoral. Mas no litoral norte a gente iniciou já a obra da 01 em Itamaracá, que liga ao Forte Orange, que também é uma demanda efetivamente por causa do turismo, da PE 35, que vai de Itapissuma também ao centro ao Pilar ali, ao centro de Itamaracá, como também a gente vai, das 19 que deu ordem de serviço, uma que a gente está iniciando já a topografia é a PE 14, não tem máquina efetivamente, mas é a PE 14. A PE 14 faz a ligação ali da BR-101, na altura de Igaraçu, no início de Igaraçu, até o litoral, que fica ali por trás não da Coroa do Avião, né, mas faz toda aquela parte da entrada do Nova Cruz, certo? Com ciclovia também. Então é uma via necessária em termos do nosso turismo do litoral norte, mas também a gente está fazendo a obra e com a ciclovia para permitir a mobilidade das pessoas. A PE 60 a gente já iniciou a obra, a parte de obra que está iniciada é uma parte de limpeza do acostamento inicial. Como é que a gente começa a obra? A gente faz a limpeza, depois faz a topografia, então as pessoas vão começar a ver marcações efetivamente, né, na pista, para que aí a gente venha e comece a fazer a obra com a máquina efetivamente. Então na PE 60 a gente já iniciou. A expectativa e a necessidade da PE 60 é tão grande que a gente diz, poxa, eu preciso de uma duplicação. É fato, a PE 60 é a terceira via do maior volume de carro no estado, só perde para 232 para 101, certo? Então a gente precisa de fato de uma ação, e aí a opção do estado inicial
foi fazer uma restauração da via. Até mesmo para pensar depois na duplicação, estava em tal situação que se eu não faço essa restauração, eu não posso pensar nada. Porque a gente tem problema de drenagem, tem problema de sinalização. E a expectativa é que essa ação que a gente está fazendo agora permita que a gente corrija esses dois problemas. Restaure a via, resolva a questão de sinalização, resolva a questão de acostamento, efetivamente, que tem acostamento na via, mas passou-se tanto tempo que acabou o acostamento, né, problema de erosões, e aí você perde a via e perde o acostamento. Então isso está acontecendo já. Agora tem um período para que isso ocorra. Como é uma via também de muita movimentação, a gente sempre coloca isso, é uma necessidade de questão de segurança, para que a gente não tenha acidentes, então vai ter SIGPAR ali, logo na PE60, né? Mas no litoral norte a gente ainda tem ação na PE009, na PE009 que liga a Muro Alto e na PE009 que liga de Nossa Senhora do Ó até Porto de Galinha, né? A vila mesmo, já com asfalto sendo colocado, certo? Aí deixa eu pegar carona, já que o senhor está falando da PE60. O projeto de pedágio, de concessão da PE60 que ficou pronto da gestão passada e essa necessidade de duplicação. Como é que vocês estão tratando isso? E qual é a previsão para essa obra? Quando é que o cidadão começa a sentir o impacto e quando é que a PE60 fica pronta? Bom, a expectativa vai continuar porque a gente depois do intervalo é que vai trazer essa resposta. De volta com o nosso debate, falando de mobilidade, falando das estradas de Pernambuco. Presentes aqui o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, o presidente do CREA-PE, Adriano Lucena, o professor da Universidade Federal de Pernambuco e também da Unicap, professor Maurício Pina, e a jornalista Roberta Soares, que antes do bloco colocou uma questão para o secretário. Secretário, hora de responder. A gente entende, Roberta, e a gente já colocou algumas vezes publicamente, que a opção de um pedágio, ela existe, ela é possível de ser realizada em vias, mas a gente tem que atender, não por uma questão legal, mas muito mais por uma questão de desenvolvimento e justiça social, de uma forma geral, algumas particularidades. Por exemplo, na PE60, se a gente implementa hoje um pedágio, existe um estudo sendo feito pelo BNDES e o governo federal em relação ao pedágio da 101, a gente acabaria tendo nas duas vias de acesso ao nosso, não litoral, mas toda a conexão com o sul, né, saindo da região metropolitana, 2 pedágios. Então não teria alternativa de deslocamento para o sul se não fosse pagando pedágio. E aí a opção, né, no início da gestão, a gente estudou bastante a questão da viabilidade de executar um pedágio ou não com uma duplicação. Foi primeiro 2 coisas. Diferentemente das nossas outras 2 vias que tem pedágio no estado, essa é uma obra que ela não inicia do zero, né? A gente chama isso, o termo técnico, quando inicia do zero, é um greenfield, certo? Então não é uma obra que é um greenfield, não é uma obra que a gente está ali entregando inicialmente para a população e a partir dessa entrega ela vai ter uma cobrança de pedágio. Se a gente iniciasse o pedágio, antes de ter uma restauração efetiva nas PE60, a gente já estaria cobrando pedágio. Então a opção foi, não, vamos fazer a restauração primeiro, vamos ter um planejamento muito mais amplo em termos de execução e de necessidade das obras, e por isso que era a importância, por exemplo, de buscar recursos, de ter a capacidade de investimento, né, retornada para o Estado de uma forma geral, para que isso pudesse acontecer. Em vez de a gente dar um passo em relação a, eu vou iniciar aqui um pedágio, a população vai sentir o pagamento do pedágio sem ter nenhuma execução de obra propriamente dita, a opção foi assim, não, vamos executar a obra primeiro, vamos fazer a restauração primeiro, e aí gerar opções em termos de decisão, né? Viabilidade financeira, a gente sabe que apesar de ter 3 vias, a PE60 era de fato aquela que tem mais volume, as outras não tem. Então a gente precisa tomar a decisão primeiro de fazer a execução e restauração da PE60. Bom, na pergunta a Roberta falou a respeito do prazo. É uma obra que dura 18 meses, né? Então iniciando agora, a gente vai ter 1 ano e meio de execução
E são essas obras que têm maior volume de transporte, de uma forma geral, que precisa ter um cuidado e demoram mais tempo normalmente. Né? Então, por isso que ela tem um prazo mais longo, são mais de 80 quilômetros. Né? A gente chega até a divisa do estado, né? E a gente vai fazendo a execução dela. Ela já começou ali na altura de Pojuca, no início, né, após duplicação dela, chegando perto do município de Pojuca. O professor Pina e Adriano concordam com essa decisão do Estado ou acha que a gente perdeu uma chance de já duplicar uma rodovia, a gente vai restaurá-la, daqui a 1 ano e meio ela vai estar restaurada e com os mesmos problemas? Qual é a opinião dos dois? Roberta, veja, eu considero imperioso se pensar realmente nessa duplicação da PS60. E eu explico o motivo. A PS60 ela é duplicada, ali é próxima a Ipojuca. De Ipojuca em diante ela não tem mais nada duplicado. Eu me lembro que em 1994 nós trabalhamos no projeto da duplicação da PS60 desde o entroncamento com a BR-101 ali no Cabo de Santo Agostinho até Suape, 10 quilômetros de extensão. Essa rodovia ia ser o acesso principal a Suape, mas depois, por pura irresponsabilidade do município, permitiram invasões de faixa de domínio. Resultado, com essas invasões de faixa de domínio, muita travessia de pedestre, que não era para ter sido permitida essas invasões todas, e, consequentemente, restrições de velocidade. Hoje você circula nesse trecho da PS60 a 40 km por hora por conta das limitações de velocidade que lá existem. Para circular a 40 km por hora, não precisava ter duplicado ela. Isso foi um financiamento que o governo de Pernambuco, na época, contraiu, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que o carro-chefe do programa era exatamente a duplicação da PS60. Então, a duplicação da PS60, ela para ali, logo após Ipojuca. E ela é fundamental, porque ela trava todo o desenvolvimento do turismo na parte sul do estado. Eu, por exemplo, não me aventuro aí à noite a circular pela PS60, porque é uma rodovia em pista simples, muito perigosa, com muitas curvas, e, evidentemente, isso traz problema. Eu vou dar um exemplo da importância de se pensar na duplicação da PS60. Em Alagoas, a rodovia se chama AL-101. A AL-101 é a rodovia estadual de Alagoas, que é a continuação da PS60, que a PS60 termina na divisa de Pernambuco com a Paraíba, ali em São José da Coroa Grande, e a continuação se chama L101. Pois Alagoas, em breve, vai estar com a duplicação da L101 concluída. E aí a gente teria uma possibilidade de realmente ligar até a capital de Alagoas com a rodovia duplicada, que a Alagoas está fazendo a parte dele. A gente teria que também cogitar de duplicar o trecho da PS60, que é uma rodovia realmente importantíssima para Pernambuco. Mas, aproveitando o ensejo, eu queria reforçar aqui as palavras de Roberto e de Adriano com relação à questão do excesso de peso nas rodovias. E vou citar aqui um caso, uma pesquisa que nós fizemos há pouco tempo na PE90, que é a rodovia que liga Carpina, Limoeiro, Surubim e Toritama. Eu estava com 3 alunos da pós-graduação orientando, e eles tinham interesse no assunto da questão da influência do excesso de peso sobre a vida útil do pavimento. Então, nós fizemos pesagens, foi conseguido uma balança rodoviária, nós fizemos pesagens durante 3 semanas na PE90, e com essas pesagens fizemos simulação do efeito desse excesso de peso sobre o pavimento. O excesso de peso é de tal ordem que, após ter sido concluída a pesquisa de campo, nós fizemos simulações usando métodos conhecidíssimos, métodos muito respeitados no mundo, o método da ASTO, que é uma associação norte-americana, e o método do Corpo de Engenheiros do Exército norte-americano. São 2 instituições muito conceituadas. E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: se aquele pavimento tivesse sido dimensionado com uma vida útil de 10 anos, com 2,7 anos, quer dizer, com menos de 3 anos, o pavimento já teria sua vida útil concluída devido ao excesso de peso. Então, no mesmo momento que o Estado está com essa preocupação de investir nesse programa de recuperação das rodovias estaduais, tem que ter realmente medidas concretas com relação ao cumprimento da legislação. O Brasil tem uma legislação de excesso de peso que simplesmente não é cumprida, não é só aqui em Pernambuco, não, em todo o Brasil. Vários postos de pesagem foram fechados e isso é importante que seja restabelecido. E, secretário, eu queria só dar uma sugestão. Com relação à denominação desse termo, ramal da Copa. Vamos esquecer, essa Copa trouxe tanto problema para o Brasil, não foi só os 7-1 que levou da Alemanha, mas nós temos obras que eram para a Copa do Mundo, que ainda hoje está se falando em concluir a obra 10 anos depois. Vamos arrumar um nome talvez mais adequado para não chamar ramal da Copa, que está tantas lembranças desagradáveis. Mas o importante não é nem a questão da Copa, efetivamente, mas é a lembrança de obras paradas, sabe? Certo. É exemplo da BR-104, que há anos estão parados e estão saindo do papel. Se a gente não tiver essa memória, a gente perde a reflexão do que de fato está acontecendo, né? Parece como se fosse uma obra nova agora. Eu queria só fazer um comentário final para o secretário com relação ao seguinte: o secretário falou aí da estrada de Muro Alto.
que é a APE 009. Secretário, em junho do ano passado, Rivaldo Melo, que é o presidente do DR, foi aluno nosso lá na Federal. E eu fiz voluntariamente um estudo para ele sobre o projeto que havia sido feito. Ele recebeu o estudo, por conta desse estudo ele adiou 2 meses a licitação para incorporar essas observações, e a partir daí eu não acompanhei mais. Eu, digamos assim, recebo muitas reclamações de pessoas conhecidas de lá com relação à morosidade com que aquelas obras estão se desenvolvendo. Porque aquela região de Muro Alto é uma das pérolas do turismo pernambucano. Eu conheço pessoas de outros estados que disseram que nunca mais voltam aqui por conta das condições daquela estrada. Quer dizer, uma estrada importante para desenvolver o turismo do estado, além de acesso a vários empreendimentos e condomínios que ali existem. Né? Bom, a gente já está chegando agilizar. No final, mas Eu vou tentar responder esse pouco breve, tempo, né, aqui que a Roberta colocou para mim, para o professor Maurício. A PS60 é imprescindível duplicar e de forma o quanto antes melhor. Por quê? Porque a gente, além do turismo, a gente tem o Porto de Suape. Então a gente viveu um caos há aproximadamente 10 anos com os investimentos na refinaria. Então a gente tem um investimento próximo agora de 8 a 10 bilhões na refinaria. Então a gente vai ter gente trabalhando, gente morando naquela região. E a gente tem o turismo que é impulsionado pelo setor privado que anda por si só. Então a gente precisa de iluminação, a gente precisa de acessibilidade, a gente precisa de saneamento, precisa de abastecimento d'água. Isso tudo, se a gente não tiver, a gente não tem turismo. O professor Maurício Pina traz a informação da duplicação da AL, que é uma estrada estadual, mas também tem o aeroporto em Maragogi. Então, se a gente não tiver esse olhar e não tiver a velocidade, que é a urgência, é necessário a gente implementar essa velocidade no momento urgente, a gente pode perder e perder muito. Bom, doutor Adriano, aproveitando que o senhor está com a palavra, obrigado pela presença no debate. Obrigado, Tony Araújo. Foi um prazer estar com vocês aqui e o CREF fica sempre à disposição para trazer esse debate tão importante para o estado de Pernambuco. E o tempo se mostrou curto, né? Professor Maurício Pina, obrigado pela... Tony, agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição. Agora, um debate desse devia levar 3 horas, pelo menos. 1 hora é muito pouco. É verdade. Secretário Diogo Bezerra, obrigado pela presença no nosso debate. Obrigado, Tony, né? Um bom dia a todos, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Roberta, obrigado pela Também, presença. um prazer estar aqui. Nosso debate é reprisado na madrugada da Rádio Jornal.